O Wilson está aqui para a gente continuar nesse assunto, um crime com suspeito, muitas evidências, mas sem um corpo, por enquanto, para provar. Nós estamos falando do caso envolvendo a Isis, estamos falando do Marcos Rony, que segue preso. Antes de você me responder se esse homem pode ser condenado, mesmo não encontrando o corpo da Isis, eu quero saber o que aconteceu no presídio, porque diz que teve pancadaria, briga, morte no presídio onde está o Marcos Rony. Pois é, que a cadeia pública, quer dizer, a cadeia pública lá de Ponta Grossa, onde o Marcos Rony está lá cumprindo essa prisão temporária pela segunda vez. Vai completar 60 dias de prisão por lá. No fim de semana chegou a notícia, chegou a informação de que houve uma briga de presos dentro dessa cadeia. E de que um homem que matou uma mulher foi assassinado lá dentro com um golpe de estoques. Essas imagens aí da cadeia lá de Ponta Grossa. E aí veio a confirmação da própria polícia penal aqui do Paraná. Na verdade, a vítima trata-se de Patrick de Andrade, de 23 anos, que já está cumprindo pena. É um preso que já foi julgado, portanto condenado, por matar uma menina chamada Eduardo Stadler, lá em 2023, na cidade de Ponta Grossa também. Na cidade, esse crime causou bastante comoção e repercussão, porque olha as semelhanças, ô Furlan. Essa menina, ela saiu de casa convidada por um rapaz para ter um encontro com um rapaz. Chegou lá uma terceira pessoa esperava sequestrar e matar essa guria. Era mais ou menos um caso muito semelhante a esse que a gente trata, o caso da Isis. O que matou a menina foi pro presídio, mesmo que tal Marcos Rony, os presos mataram ele. Mataram, a razão desse homicídio. A Polícia Penal oficialmente fala o seguinte, foi uma desavença entre presos. Porém, há informações de bastidores que dá conta que o motivo foi uma banalidade. Durante o fim de semana estava aberto aquele período para visitações de pessoas, parentes que podem visitar os presos. E aí, naquela história de fila, a mulher de um encrespou com a mulher de outro. A confusão entre as duas mulheres veio para dentro do presídio. E os maridos ou namorados dessas mulheres tomaram as dores das mulheres. E lá dentro eles se acertaram. E o Patrick foi morto com golpes de estoque. Aquela faca improvisada. Essa é uma informação extraoficial. É o mesmo local que está Marcos Rony. Marcos Rony, conversei com o advogado do Marcos Rony. E aí, o senhor está sabendo, estamos sabendo disso, mas veja, o Marcos Rony está numa galeria diferente, porque lá não conheço a informação que foi passada para a gente. A cadeia pública de Ponta Grossa, ela é dividida com galerias onde presos condenados ficam numa ala, presos temporários ficam outra. Presos temporários são aqueles que não foram julgados pela justiça e cumprem pena. Então, Marcos Rony está numa outra galeria para presos provisórios. É lá onde ele está preso. E, segundo o advogado dele, está tudo bem, não foi ameaçado, está lá cumprindo sua prisão temporária tranquilamente. Mas os bandidos lá sabem que ele está lá. Sim. E sabem dessa história. Sim, sim, todo mundo sabe. Então aquela informação que o pessoal está revoltado com o Marcos Rony por conta do que aconteceu é quente no presídio. Então, e aí fica aquele questionamento, né? Até que ponto essa sequência de dias preso vai mexer com a cabeça desse cara aqui? Até que ponto o Marcos Rony vai entrar na cabeça dele a possibilidade de, tipo, eu preciso negociar exatamente uma pena menor para mim, já que condenação é provável que tenha. Bom, eu tenho que fazer essa pergunta. Um crime sem corpo. Se nunca encontrarem a Isis, há possibilidade do Marcos Rony continuar preso? Essa é a principal pergunta que eu te faço hoje. Tem uma situação muito interessante que aconteceu lá em 2022, 2023 e que acabou mudando o ordenamento jurídico e os julgamentos desses casos de crime de homicídio sem corpo. Porque até então no Brasil o entendimento muito específico era esse. Se não tem a materialidade do crime, esse crime pode ser diminuído, pode ter um outro entendimento, confundir as cabeças dos jurados. Porém, lá em 2022 e 2023, houve um caso aqui no Brasil de julgamento onde todos os elementos de provas levantados pela polícia durante a investigação policial serviram para o Ministério Público, sim, meter uma caneta forte, uma acusação forte contra os determinados réus. E aí, esses réus serem acusados de fato por um homicídio sem corpo. E eu estou me referindo ao caso Bruno, o do goleiro do Flamengo, que lá atrás deu sumiço com o corpo da namorada, a Elisa Samúdio. E é esse caso que nós vamos relembrar, para que você de casa tenha uma ideia das semelhanças e o que está envolvido nessa questão. Todo mundo pergunta, né? E aí, se não encontrarem o corpo, o que vai acontecer no caso da Isis? A gente conta. Vamos ver. Buscas em Telêmaco Borba.
buscas em Tibagi, dentro da mata, dentro da água. São 47 dias de buscas pelo corpo de Isis, mas sem ele, há crime. Marcos Rony poderá ser acusado de homicídio? Um único interrogatório. Marcos Rony disse jamais ter praticado crime contra Isis. Pelo contrário, nega o que hoje está cada vez mais claro. Nunca omiti que eu tive encontro com ela foi encontrar comigo. Negativo, minha mulher sabe, todo mundo sabe. Conversamos uns minutos ali, ela a todo momento querendo que eu desse um jeito nessa suposta gravidez, né? E ela não falou que eu era o pai, ela falou que ela não sabia quem que era o pai. As imagens mostram Marcos Rony numa farmácia. A funcionária disse que ele estava atrás de um medicamento com efeito abortivo. Aí eu perguntei o que ele queria, ele me deu o nome do remédio, eu fui procurar o nome no sistema. Ele deu anotado esse nome? Não, estava no celular dele. Sim. Daí ele pegou, abriu o celular, me mostrou, até peguei o celular, falei, deixa eu ver aqui, que é um nome estranho, né? Porque a gente procurou no sistema primeiro, entrei lá, falei, não, Marcos, esse remédio aqui não, a gente não vende, é proibido. Daí eu falei, isso daqui é um abortivo? Ele, é para uma amiga minha, não sei o quê, que me mandaram procurar e tal, mas só também, falei que não tinha e era proibido. Ele estava demonstrando, assim, certo nervosismo? Tava bem nervoso, assim, falando. Tipo, mas eu não sei porque mandaram procurar isso, não é pra mim, aquele jeito, né? Geralmente quando alguém procura esse tipo de coisa, eles nunca falam que é pra isso. Ele tinha um motivo e ainda foi o último a estar com Isis. Seria isso tudo suficiente para acusar Marcos Rony de homicídio? O que o nosso Código de Processo Penal fala? Que todo crime que deixa vestígios deve ser produzida uma prova desse vestígio para comprovar que esse crime de fato aconteceu. E aí no processo penal a gente chama isso de materialidade. Então a materialidade é a prova de que o crime de fato aconteceu. Quando a gente está tratando de um caso de homicídio, a prova de que o crime aconteceu é o corpo da pessoa morta, indicando ali traços, né, de violência que levariam então à conclusão de que se trata de um homicídio. O corpo de Isis ainda não foi encontrado e sem ele, nem a causa da morte será possível a polícia estabelecer. Sem corpo, há crime? Tudo no direito tem a regra, mas toda regra tem uma exceção. Então a gente vai abrindo e construindo isso a partir do caso concreto, a partir do julgamento dos tribunais, a gente vai interpretando o que a norma quer dizer. Um caso de repercussão na TV provocou mudanças no direito. O assassinato de Elisa Samúdio e o julgamento do goleiro Bruno. O caso da modelo chocou o país em 2010. Elisa Samúdio ficou grávida do ex-goleiro, que na época estava no auge da carreira no Flamengo. Segundo a investigação, um amigo de Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, obrigou Elisa a tomar uma substância para forçar um aborto, o que não aconteceu. A partir daí começaram as ameaças. Neste vídeo, Elisa afirma que foi agredida por Bruno porque ele não queria o bebê. Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Quando o bebê tinha 4 meses, Elisa e o filho foram sequestrados por Macarrão e um primo do jogador, menor de idade. Eles foram levados para o sítio de Bruno, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na noite do dia 10 de junho de 2010, Elisa teria sido levada para a casa do ex-policial militar Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. A investigação concluiu que nesse local ela foi espancada e asfixiada até a morte. A polícia jamais encontrou o corpo de Elisa Samúdio. O menor de idade conta que Elisa foi estrangulada e esquartejada na casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, e que teria visto uma parte do corpo ser jogada aos cães. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Ela clamando com esse Bola. Ele falou assim, você não vai apanhar mais não, você vai morrer. Bola nunca confessou que ele participou desse assassinato. Ele sempre negou envolvimento nessa trama criminosa.
E o Bola, segundo o que a polícia levantou, ele era um assassino profissional. Ele era um matador de aluguel, segundo a polícia. Então, as pessoas que ele eliminava, ele desaparecia com o corpo. Eu tinha o fato, eu tinha os envolvidos falando e não tinha o corpo. Por outro lado, a gente conseguiu muitos elementos que comprovam tudo aquilo que a gente alegou e que influenciou no júri, né, nos jurados e na condenação. Então, desde esse caso, vem se discutindo dentro do processo penal a possibilidade de produzir provas indiretas, né, desses vestígios que foram deixados. O que são essas provas indiretas? São outras provas que não o corpo, que nos levariam à conclusão, sem sombra de dúvida, de que aquele crime de fato aconteceu. O corpo de Isis não foi encontrado, assim como o de Elisa Samúdio. Marcos Rony não assumiu o crime, assim como Bruno na investigação. Mas tal como no passado, as evidências de prova são inúmeras. A perícia encontrou sangue e fios de cabelo no carro do vigilante. Marcos Rony ficou quase 1 hora fora da cidade depois do encontro com Isis. Sinais de celular e uma testemunha o colocam em Telêmaco Borba nos dias seguintes. Para a polícia, a gravidez indesejada é o motivo. Para a polícia, o encontro naquela noite, o pretexto. Para a polícia, a tese de que, sem corpo, não há crime, não cola. Assim como no passado, também não colou. Então, se o Marcos Rony nunca contar, se for ele o assassino, e ele nunca contar onde levou a Isis, isso não significa que ele vai ser absolvido de uma condenação. Isso até para tranquilizar principalmente a população de Tibagi, que sempre em rede social, as tais redes sociais, né, Furlan? Ah, mas não acharam corpo, não tem... Gente, tem uma coisa, outra coisa, e nós fizemos questão de relembrar essa situação para que as pessoas também relembrem isso, puxe pela memória o seguinte: ah, mas a Isis não foi encontrada, o Marcos Rony não pode ser acusado de homicídio. Não, nada a ver essa situação. E tem uma curiosidade que eu queria lembrar, não sei nem se o Furlan já se atentou para isso, mas, o Furlan, lá atrás, lá no goleiro Bruno, não sei se você lembra, você lembra quem que era o advogado dele? Você lembra? Rapaz, o primeiro advogado dele, não lembra? Foi o Daledoni, não foi? Foi o Daledoni. Foi o Daledoni, o Cláudio Daledoni daqui de Curitiba, e que agora, olha as coincidências da vida, ele hoje atua como advogado da família da Isis. E sobre esse caso, já tive outra oportunidade para conversar com ele sobre isso, e ele sempre falava sobre isso, né? Ele veja só, porque é importante o seguinte, olha essas semelhanças, vamos lá. O Marcos Rony hoje, gente, durante a investigação da polícia, que não virou processo, já está no 3º advogado. Então isso é normal, os advogados vêm e vão por um acerto financeiro, ou por uma proposta, ou uma estratégia de defesa que não é aquela que o cliente quer, então isso faz parte. No caso do goleiro Bruno também teve isso. Até o julgamento foram 3 escritórios diferentes. E o Daledoni trabalhou nesse caso especificamente lá quando ainda estava na fase de investigação policial. E o Daledoni, eu lembro que ele dava essas entrevistas na época e falava: não, sem corpo não há crime. Sem corpo não há crime. Então, sabe, tinha esse entendimento. O ordenamento jurídico mudou, aqui o entendimento jurídico mudou para o júri também em função desse caso. Em função do trabalho da polícia, da perícia técnica que falou: ok, não tem corpo, não sabemos se o corpo da Elisa Samúdio foi de fato comido por cachorros. Lembra dessa história? Sim. E 4 anos depois, é importante a gente lembrar também, no imaginário popular, a Elisa Samúdio, o corpo dela foi desfeito porque o corpo dela foi picado, olha que loucura, foi picado e depois jogado aos cães. Só que depois, o menor de idade na época, que era primo do Bruno e que também foi condenado por esse crime, depois de condenado, cumprir a pena dele, ele voltou para a imprensa e disse: não, esse corpo foi jogado numa cidade lá em Minas Gerais, onde o Bola morava. E a polícia foi lá, revirou, escavou e não achou esse corpo. Então não está claro o que aconteceu com esse corpo até hoje. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a Elisa Samúdio. Porém, a certidão de óbito dela já foi expedida. A juíza do caso, quando o júri popular determinou a condenação dela, a juíza falou: ok, se o povo, se a população, se o cidadão comum decidiu que ela morreu e que o Bruno deve pagar por essa acusação, então está expedido aqui
o atestado de óbito dessa mulher. Então, assim, é comum, gente, só para desmistificar essa história. Nossa, Ricardo, você está querendo dizer que a Isis, então, foi assassinada, que o corpo dela não vai ser encontrado? Não, gente, só estou traçando esse paralelo para que a gente tenha mais informação e menos fofoca sobre essa história. Se o resultado do laudo comprovar que o sangue encontrado no porta-malas do Marcos Rony pertence a Isis, aí acabou a história. Mas Furlan, aí, gente, uma opinião não é informação. A informação qual é? Essa que o Furlan acabou de falar. A informação é: vestígios de sangue e vestígios de cabelo foram encontrados no porta-malas do carro dele. É da Isis? Não. Não sabemos. A perícia aqui de Curitiba ainda não constatou. Precisa fazer o exame de DNA. A coleta de material genético do cabelo e do sangue para saber se é da Isis. Mas Furlan, cabelo, aqui ó, e sangue no porta-malas. Percebe? Então, onde nós estamos nesse momento, gente? Eu gosto de fazer avaliações, eu gosto de estudar esses casos. Nós debatemos muito sobre esse assunto. A gente já acompanhou incontáveis histórias muito parecidas, mas há de se adquirir, com o passar do tempo, também uma certa segurança no que diz respeito a esperar antes de dar o próximo passo. Então. Podemos. Certo. Claro que são muitas evidências. O telefone celular dele aponta o registro no mesmo lugar em que estava com a Isis. Quer dizer, tudo é muito, mas muito claro no entendimento intelectual da interpretação dessa situação. Porém, nada disso ainda é suficiente para ser levado ao julgamento, para indiciar esse homem, sem a conclusão desse laudo. O laudo, sim. Né? Então, assim, ele estava no mesmo local? Sim, ele estava. Ele levou a Isis? Levou a Isis. É evidente o indício de que ele foi no local? Sim, ele foi no local. Ele jogou a bota fora? Tinha motivo? Tinha motivo. Ele jogou a bota fora? Jogou a bota fora. Né? A contradição. Então, assim, a gente fala, meu Deus, ele é o assassino? É o que a gente pensa. Claro que é. Agora, para levar isso adiante, ainda falta a conclusão desse laudo. E aí sim, se esse laudo responder a esses questionamentos, acabou o caso. Então, para te falar uma coisa, a expectativa é que nesta semana a polícia já tenha ali as análises dos sinais de telefone e celular, para que as buscas elas fiquem mais direcionadas. E a expectativa também é que nesta semana comece a chegar aqueles outros laudos da perícia aqui de Curitiba que apontem, por exemplo, o resultado do DNA. Essa semana a gente está ligado nesses prazos, a gente está acompanhando essa situação. Porém, eu vou te dar outra informação aqui importante também de quem está lá metido nessa história. Essa canseira que o Marcos Rony está levando, isso é muito importante para a polícia. Que canseira você está se referindo, Ricardo? A prisão. A prisão do Marcos Rony temporária. E agora vem um secretário, se atentem para essas informações indiretas, pessoal, que é o seguinte, vem o secretário de Segurança Pública, vem aqui no Balanço Geral, que é o programa que mais está cobrindo essa história e fala, esse cara não sai da cadeia. Esse cara, depois que vencer a segunda temporária, vai ter uma preventiva contra ele. E é o secretário de Segurança, ele não é juiz, não é promotor, não é delegado do caso, mas o secretário, ele está comprando essa briga. Então, assim, é canseira que está se dando aqui no Marcos Rony. E por que essa canseira? Porque lá na frente, quando o inquérito foi relatado e cair na justiça, de repente, sabe o que vai acontecer? Ou mesmo agora na inquérito, aquela história que nós já mencionamos. Marcos Rony, assume essa bronca que a gente vai tentar dar uma aliviada aqui na tua responsabilidade. Como assim? É normal, tá, gente? Para que ele contribua com as investigações, a responsabilidade criminal dele seja atenuada. E isso faz parte do processo. Então, essa canseira é estratégica. E para mim não será surpresa, e para muita gente que está trabalhando com isso, se daqui nessa semana, na próxima semana, o Marcos Rony, através dos seus advogados, chega e fala o seguinte, tá bom, vou assumir essa bronca e vou falar onde é que está o corpo. Esse é o tabuleiro do momento. Vamos lá. Essa é a jogada do momento. Se o corpo for encontrado sem ele falar alguma coisa, aí é um agravante, ocultação de cadáver. Aí já é. A situação é ainda mais grave no que diz respeito a cumprimento de pena, certo? Se ele acabar abrindo o jogo e fazer essa revelação, independentemente dele apontar um cúmplice ou não, ele tem uma atenuação aí. Tem. E se teve alguém que ajudou ele? E ele até agora não quis falar? Pois é. Esse é um outro ponto, porque nós temos que entender o seguinte, pessoal de casa também. Nós aqui da RIC TV, apesar de todas as informações que nós trouxemos de forma antecipada, que a gente gosta de falar que é o furo de reportagem, certo, e compartilhar com vocês,
Nós não tivemos acesso a tudo o que acontece. Eu não ia falar porque você... gente, eu não conto tudo que a gente apura pro Furlan, porque o Furlan fala. Mas assim, acabamos de ter acesso... Fala, é minha missão falar. Você fala. Nós tivemos acesso aqui, posso entregar agora. As buscas pelo corpo da Isis foram retomadas. Essa informação quente. E outra coisa, lembra, a última informação que nós demos aqui sobre as buscas, você lembra qual foi o detalhe? Eu falei, olha, os bombeiros de Ponta Grossa e de Telemaco Borba precisam de um reforço daqui de Curitiba. Porque os bombeiros de Ponta Grossa e Telemaco Borba, eles não têm aqueles cães farejadores treinados para farejar cadáver, odor de cadáver. Então a informação que nós temos, e vou trazer em detalhes amanhã para vocês, é essa. O Corpo de Bombeiros de Curitiba já está fazendo buscas pelo corpo da Isis, como ela pela primeira vez sendo tratada como já morta. É uma informação para a família que não pega bem, eu entendo isso, que a família ainda tem aquele fio de esperança, mas é fato. Os bombeiros aqui de Curitiba já foram para lá, já voltaram, e amanhã a gente vai trazer esses resultados dessa busca exatamente do que foi esse trabalho dos bombeiros já procurando um cadáver aqui de Curitiba. Tá bom, professor? Não, tá bom. Eu quero saber o seguinte, eu faço as perguntas que os nossos telespectadores também fazem. Deixa eu pegar aqui, dá licença, deixa eu pegar aqui, ó. Porque eu acho assim, muito mais do que a gente fazer apontamentos, e claro que são apontamentos baseados em investigação jornalística, é também ouvir o que o povo tem a dizer, sabe? Muita gente tá lá na nossa live, lá no nosso YouTube. Se você tem alguma pergunta aqui para fazer para o Ricardo Vilches, escreve aqui que eu vou ler agora. Ó, o Cláudio tá lá assistindo a gente, o Maurício Souza, o Nelson, a Elizabeth, a Suelen. Ó, tem muita gente que tá lá participando conosco. Então, assim, as principais questões que envolvem os apontamentos que nós já falamos aqui já foram resolvidas e respondidas pela própria polícia no curso da investigação. Perfeito. Eu acredito que agora resta saber exatamente onde é que está essa menina, ou o corpo dela, o laudo que vai trazer a resposta mediante o resultado final feito pela perícia. E a última pergunta, ele agiu sozinho? Isso, essa é uma pergunta que, com as pessoas que eu já conversei, é o seguinte, essas pessoas me deixaram de cabeça aberta. Porque até então, Furlan, eu estava convicto de que a polícia trabalhava com a hipótese de Marcos Rony ter trabalhado sozinho. E aí, gente, trabalhado sozinho quer dizer o seguinte, ter matado a Isis e ter dado fim no corpo dela, ter escondido, ter enterrado o corpo dela. Hoje, com base nas informações que eu tive hoje e ontem, eu posso dizer o seguinte, que eu já não estou tão convicto assim. Mas eu não tenho elementos aqui, nenhuma informação adicional para chegar e falar, não, a polícia está atrás de um outro suspeito. Essa informação eu ainda não tenho confirmada. Porém, eu lembro o seguinte, aquelas pessoas que o Balanço Geral ouviu, comerciantes, donos de restaurantes, e apontaram que um sujeito lá da cidade deu pinote de Tibagi no dia do desaparecimento da Isis, essas pessoas já estão no radar da polícia, de novos delegados que estão ajudando o antigo delegado que voltou para o trabalho, tem essa também, o delegado Jonas voltou para o trabalho das férias que ele tirou, está atuando no inquérito também, e vão começar a ser ouvidas também. Então, lembra aquela pulguinha atrás da orelha que nós colocamos aqui ouvindo essas pessoas? A polícia já começa a ver a possibilidade disso que você acabou de falar, a eventualidade, a possibilidade de ter participação, alguém ter ajudado o Marcos Rony a ter dado fim no corpo da Isis, porque as provas até agora não batem. Aquele tempo dele, a polícia está fazendo esse cálculo. Ele ficou 56 minutos fora da cidade, só que 56 minutos para ir, 56 minutos para voltar. Ele foi até onde? Em 56, veja, 56 minutos dá 28 minutos, me ajuda com conta. São 56 minutos, dá 28 minutos. Em 28 minutos ele foi e voltou, só que não é só 28 para ir e 28 para voltar. Ele parou o carro, desceu do carro com um corpo e deixou esse corpo em determinado lugar. Quanto tempo ele levou para fazer isso? Qual foi o limite máximo de tempo que ele chegou até esse lugar, gastando 28 minutos? Então são esses cálculos que a polícia está fazendo e delimitou as buscas que nós vamos detalhar amanhã nessa reportagem. Foi o mesmo... Não, calma, não estou te cumprimentando, não. Calma lá, você não vai sair, não. E foi o mesmo dia que ele volta com pressa para casa para querer uma bota nova. A bota nova. Tá, vamos lá. Tem muita gente fazendo pergunta aqui.
E o amigo do Marcos Rony levou o corpo para outro lugar? Perguntou o Jean. Seria o Douglas que conversou com a gente e garantiu que não. Não, o Douglas... Ele também não é investigado. Gente, oficialmente ele não é investigado. Oficialmente. Pode ser... As pessoas que foram ouvidas pelo Balanço Geral vão ser ouvidas pela polícia? Estamos na expectativa. Não consigo confirmar nada. Mas oficialmente ele não é investigado. É só isso que eu vou falar por enquanto. A Gliceide aqui escreveu: se a mulher dele sabia do caso, por que matou a menina? Como assim? Por que o Marcos Rony matou a menina se a mulher já sabia da gravidez? Veja, gente, vamos trabalhar com aquele depoimento da polícia? Aquele depoimento de 19 minutos. Aos 4 minutos de depoimento, o delegado pergunta: a senhora sabia do episódio? A senhora conhecia a Isis? Não. A senhora sabia que teu marido tinha um relacionamento com ela? Não, não sabia. Então vamos trabalhar com essa informação oficial. E a oficial conta exatamente isso. Olha, tem muita pergunta. Quero agradecer a Andréia, o Jean, o Joel, Jadson. Marcos Rony escondeu ela no meio da braquiária. Escreveu. O Jean, Augusto, Sueli. Gente, muito obrigado. Tem muita pergunta aqui. Vai lendo as perguntas aqui. Você sabe o que é braquiária? Sei. O que é braquiária? Aquele matinho. Tá. Você acha